Tem filme de terror que marcou época e tem filme que quando a gente assiste hoje dá até vergonha de dizer que um dia teve medo daquilo. E é exatamente sobre esses filmes que a gente vai falar hoje. Os clássicos do terror que simplesmente não dá mais para assistir. E não é só porque o efeito especial é tão tosco, é que eles envelheceram tão mal que hoje fica até alívio cômico, fica engraçado de assistir. Diálogos esquisitos, atuação duvidosa, monstros ridículos e decisões criativas que hoje parecem uma piada e são comédia cômica. Se você é fã raiz ou nostálgico, essa lista aqui pode machucar um pouco seu coração. Então se prepare aí. O Exorcista 1973. Ele foi considerado o filme mais assustador de todos os tempos. O Exorcista fez gente sair do cinema, sair correndo, gritando, porque na época ele realmente era assustador. Uma menina possuída, cenas religiosas perturbadoras e um clima tão pesado que fez esse filme entrar para a história como o primeiro do terror a ser indicado ao Oscar. Mas será que ainda dos tempos de hoje ele é isso tudo? Para muita gente esse filme não é mais terror, e sim algo que eles chamam de cinema trauma, que em vez de ele causar medo, ele te causa choque. Então o que antes era assustador, ficou agora só cenas realmente pesadas. Uma criança dócil sendo possuída, a famosa cena do crucifixo. O filme virou mais incômodo do que assustador. Ainda é um marco, sem dúvida, para a história do cinema, mas se a sua expectativa é sentir medo, talvez esse não seja o filme para você, por isso ele tá aqui nessa lista. O Iluminado 1980. Você pode não ter assistido o Iluminado, mas com certeza você já viu algumas das cenas marcantes que ele proporcionou pra gente, como a cena das gêmeas ali no corredor, aquele meme Here's Johnny. Here's Johnny. Ele é um filme dirigido por Stanley Kubrick e teve inspiração no livro do Stephen King, O Iluminado. O Iluminado virou sinônimo de terror psicológico. A história acompanha a família Torrance e por causa do dinheiro, para conseguir uma espécie de trabalho, eles vão ali cuidar do hotel Overlook durante o inverno. A questão é que esse hotel durante o inverno fica repleto de neve e é impossível você sair daquele hotel durante essa estação. Mas o isolamento não é o único problema, porque o pai da família, o Jack, tem problemas com alcoolismo e violência. E o hotel tem segredos que mexem com a cabeça de qualquer um. Mas aqui vem um ponto polêmico, porque nem o autor da história, o Stephen King, gostou desse filme. Ele odeia essa adaptação. E com certeza, segundo ele, Kubrick pegou um enredo e trocou tudo que era humano por uma visão fria e simbólica. Jack, que no livro tentava ser um homem melhor, ali em conflito com ele mesmo, no filme é um tremendo de um lunático, de acordo com Stephen King. O Andy, que era pra ser forte e resistente, acaba sendo uma mulher que só grita, foge. E se seu tipo de terror é aquele que é com susto, esse também não é um filme pra você. Porque apesar da tensão no ar e das cenas icônicas, o Iluminado é lento, cheio de silêncio e clima. E isso não funciona pra todo mundo, principalmente com filmes antigos. E sempre tem esse teor mais lento, com as músicas tocando, não pega tanto pelo susto, pela tensão. É sim mais um terror psicológico. Os filmes modernos não pegam tanto como pegavam antes. Tem quem veja esse filme aí como uma obra-prima, e tem gente que só acha ele chato. Drácula, 1931. Quando alguém fala filme de terror clássico, as primeiras características que vem na mente são capa preta, olhos arregalados, mãos estendidas, e tem total inspiração no Drácula. Esse filme foi dirigido por Todd Browning e aí é a peça fundamental do terror moderno, porque grandes características dos filmes têm inspiração nesse clássico. Foi um dos primeiros filmes com som, lançou esse tipo de vampiro sedutor e abriu portas para uma fábrica de monstros como são Frankenstein, lobisomem. Então foi o Drácula que abriu essas portas. Então ele é um clássico, não tem como negar isso. Mas, sendo sincero, até para os fãs mais entusiasmados desse filme, ele é difícil de assistir. É um filme aqui, como eu falei, de 1931, então ele vai ser realmente muito lento. Mas só que até pra época, esse filme já era cadenciado. A ausência de trilha sonora faz que aqueles momentos que eram passeio de tensão virem mais constrangimento e acaba até sendo cômico e engraçado. Tá bom. Então ele infelizmente acaba ficando nessa lista. É um filme muito antigo, que não tem tanta pegada de hoje. Se você quer começar a entrar nesse mundo, realmente não é o primeiro filme que você deve assistir. Você já tem que ter uma experiência, tem que gostar de cinema. Ele é passado muito nas escolas. Então assim, não é pra todo mundo. Talvez você ache chato, mas você não pode colocar os olhos de hoje nesse filme. Os Pássaros, 1963. Você provavelmente já ouviu falar desse filme aqui. Ele é dirigido por uma lenda do cinema chamado Alfred Hitchcock. Ele já fez filmes ali como O Pássaro, Psicose. Então você já ouviu alguma coisa desse filme? Já viu alguma imagem daquela mulher gritando no banheiro? Então pelo menos alguma coisa você já viu desse clássico. O filme começa com um clima quase leve de uma comédia romântica ali, quando Melanie Daniels segue um possível interesse amoroso até uma pacata cidade litorânea. Mas tudo muda e rápido, quando um bando de pássaros começa a atacar ela. Não só ela, como os moradores da cidade sem nenhum motivo aparente, de forma brutal e inexplicável. Assim como todos os clássicos, esse filme aqui, para a época, foi algo inexplicável.
memorável. Os Pássaros não só inovou tecnicamente, como também foi um dos primeiros filmes do chamado ecoterror, aquele tipo de terror em que a natureza se vira contra o ser humano. É uma ideia poderosa, um mundo natural se tornando algo devastador para os seres humanos. Só que hoje esse filme não tem o mesmo impacto. O ritmo do filme é arrastado, as atuações ficaram no tempo e os ataques daquelas aves que um dia foi aterrorizante, hoje ficou engraçado. Brinquedo Assassino 1988. Finalmente aí chegamos no top 1 dos nossos 5 filmes e esse filme aqui já virou quase uma comédia. Mas antes, falando um pouco do filme, você com certeza já viu algum brinquedo, alguém falando do Chuck, um boneco que aterrorizou uma geração inteirinha e até nos dias de hoje tem gente que tem medo desse boneco aí. A história, a premissa é absurda e genial. Simplesmente um serial killer que acaba entrando no corpo de um boneco. Resultado, um boneco que xinga, corre, tenta matar todo mundo e que sai soltando piadas correndo atrás dos outros. E dizem que é dos carecas que elas gostam mais. Porque os efeitos acabaram envelhecendo um pouco mal. As cenas de suspense são quase cômicas. E ver um boneco de 1.000 metros derrubando um adulto treinado de 1,80 não faz tanto sentido e acaba sendo mesmo engraçado. Quando o Chuck começa a fazer aquela risada dele, aí que realmente o filme vira de comédia. Hoje ele funciona muito mais como um símbolo da figura pop do que como um filme de terror que vai te dar medo mesmo. E as continuações que nós tivemos só aumentam mais esse sentido da sátira, que são os filmes A Noiva de Chuck, O Filho de Chuck, só reforçando esse teor de comédia. Ainda assim, continua sendo um personagem icônico, nada tira isso dele. E mesmo que o medo tenha virado piada, Chuck continua vivo, seja em filmes, séries, memes, ele continua presente na nossa cultura. Clássicos são eternos, talvez, mas nenhum deles resiste ao tempo. Alguns desses filmes mudaram o cinema, criaram gêneros, traumatizaram gerações, mas a verdade é que, se um dia foi assustador, hoje apenas se tornou cansativo e até engraçado. Não é falta de respeito, é o tempo, o público muda, a linguagem muda e a forma de sentir medo muda. E por mais que a gente admire a história desses filmes, o que eles fizeram para revolucionar a história do cinema, hoje não dá. Agora me conta, qual desses filmes você tentou rever, não conseguiu, ou se você gosta deles e você não concorda com a minha opinião, escreve aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like para eu fazer mais vídeos sobre mais filmes, top listas maiores. Vocês que sabem, se inscreve no canal, deixa o like por favor e até o próximo vídeo.